eu vou falar um pouquinho com vocês sobre... nesses últimos tempos, eu tenho entrado um pouco em crise, para variar. Porque às vezes me parece que o que eu estou falando aqui é muito conteudista. Porque eu não queria que vocês precisassem decorar isso, sabe? Como se fosse um conteúdo em que você vai lá e, e decora, como se fosse uma fórmula, e vai aplicar lá no vestibular, porque você precisa no vestibular, né? Por que que, por que que eu quis mostrar todas essas leituras de mundo aqui para vocês, né? Porque isso é o que está permeando a nossa vida e o nosso dia a dia. Então, se você liga o jornal, você vai ouvir falar, de alguma maneira, tudo isso que a gente falou hoje vai estar conectado com isso. E aí o meu objetivo aqui é que você consiga olhar para essas notícias, olhar para o mundo que está ao redor e ver o mundo e conseguir refletir como que isso se encaixa nesse arranjo mundial aí. E não é fácil, não é nada fácil. Inclusive para o vestibular. Então você pode, por exemplo, ficar aqui decorando, né, chegar, pegar o livro, estudar tudo, decorar, fazer resumo, isso é ótimo, você vai aprender e etc. Mas o importante não é você saber essas teorias, é você conseguir desenvolver esse entendimento sobre a realidade e desenvolver um senso crítico em relação a isso, né? E isso não está exatamente ligado ao conteúdo, nem sempre está ligado ao conteúdo. Então, estudar o mundo, estudar a geopolítica, tá, tem que ser mais um hábito do que um estudo. Então, isso não quer dizer que você vai pegar todo dia, vai lá pegar o livro e falar, não, hoje eu vou ficar 1 hora estudando a geopolítica do mundo. Não é isso. Eu quero propor hoje aqui para vocês uma, uma outra forma de colocar o estudo do mundo aí para vocês, que não fique um estudo, mas que se torne um hábito. Que foi algo que aconteceu na minha vida quando eu tinha a idade de vocês. Então, eu estou fazendo aqui exatamente o que um professor meu me fez quando eu tinha exatamente a idade de vocês. Estava no 3º ano do ensino médio. E ele falou, eu lembro que ele falou que era para a gente ler jornal. Ele falou, ó, leia jornais e revistas. E aí alguém falou assim, mas qual, né? Eu falei assim, olha, tem uma infinidade aí para você ler. Então, a minha dica é, você vai ler vários e vai ver com que você vai se identificar mais. Cuidado, muito cuidado com os vieses dos jornais, né? Todos eles têm. Então, o trabalho que vocês fizeram lá no 1º ano com a Silvia é fundamental aqui para você conseguir identificar quais são as linhas que esses jornais trabalham. Existem uns que são melhores, outros são piores, né? Enfim, existe uma grande variedade. Eu vou colocar aqui que é muito... Aí, a partir disso, eu comecei a criar o hábito de ler o jornal. Então, só que na minha época, bicha velha, eu tinha o quê? Tinha um jornal físico, assim. Você pegava aquela coisa que você nem sabia mexer no jornal, ficava tudo, depois dobrava, assim, não conseguia deixar do jeito que estava, enfim. Era um desastre. Não entendia nem metade do que estava escrito nas reportagens, não entendia quase nada. Mas eu continuava lendo. E a constância vai tornando esse aprendizado mais fácil. Você vai aprendendo, você vai entendendo conforme vai passando o tempo. Então, sei lá, você vê uma sigla lá, por exemplo, MPF. Aí aparece lá na reportagem MPF. Você fica, meu Deus, o que é MPF? Aí você procura MPF, Ministério Público Federal. Beleza. Entendi, Ministério Público Federal. Legal. Aí depois você termina de ler a reportagem e você pensa, o que é o Ministério Público Federal? Para que serve esse negócio? Não é algo que a gente sabe. Se eu tivesse que te explicar agora eu sei, mas há 10 anos atrás, eu não sei se eu saberia te explicar direitinho, sabe? Enfim, é com o hábito que isso vai se desenvolvendo. Então, o primeiro desafio que eu colocaria para você é que você pudesse acompanhar algum jornal constantemente. Não precisa ser todo dia, mas algumas vezes na semana e de uma maneira mais constante. Professor, mas eu detesto ler. Jornal não é para mim. Então, pode ser, por exemplo, um podcast. Enquanto você lava a louça aí, que eu sei que vocês estão tendo que lavar um monte de louça, e se não está tendo que lavar, você deveria estar lavando, porque eu sei que você está usando, então
lava e ajuda na sua casa, porque você também mora aí. Então, quando você está lavando a louça, ouve um podcast, por exemplo. Ah, professor, mas podcast também não é muito minha praia. Bom, tem vários livros que você pode ler também. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês algumas das coisas que eu acompanho, que eu indico, que eu acho de qualidade, mas não é uma obrigação, não é nada disso, né? Mas são coisas que que eu uso para me inteirar e aprender sobre o mundo, tá? Eu vou mostrar aqui então para vocês algumas coisas, né? Esses são os 3 jornais que eu acompanho, né? E eu tenho eles no Instagram. O Instagram é a minha principal rede social hoje em dia, na verdade é a única rede social que eu tenho, e é onde eu acompanho as notícias, né? São 3 bons jornais que existem no Brasil, né? O Nexo Jornal. O Nexo tem muitas publicações com infográfico, com coisa interativa, que dialoga muito com o leitor. Então, eu acho isso muito legal, é bastante dinâmico, então não é uma leitura chata. O Le Monde é um jornal francês. Na França ele é bastante conservador, mas aqui existe o Le Monde Diplomatique Brasil, que ele é bastante interessante, assim, bem legal, e ele é impresso, na verdade, uma vez por mês. Ele sai revista, como se fosse uma revista, né, de uma vez por mês, e ele tem um caráter mais acadêmico, assim, então eles convidam pessoas que fazem pesquisa sobre os assuntos para escrever algo mais profundo, é uma coisa mais de reportagem, assim, são mais profundos, mas é um pouco mais difícil também, mas é muito bom. E tem o El País, que é um jornal também, ele é espanhol, mas no Brasil, e também lá na Espanha ele é um pouco conservador, mas aqui no Brasil ele tem também uma pegada bem legal. Esses são os que eu uso para me informar, além de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, às vezes, que são mais comuns. Então, se você já usa esses, também continua neles, que é bem legal. Eu tenho gostado muito de podcasts, e aí eu vou mostrar alguns aqui que eu sigo. Esse daqui é o Xadrez Verbal, que ele é bem interessante. São 2 historiadores que eles fazem um levantamento de 15 em 15 dias de todas as principais notícias do mundo que podem ter algum impacto geopolítico. E aí eles vão falando sobre isso, assim. E aí o programa tem, às vezes, 3 horas, 4 horas, mas não é para ouvir tudo de uma vez, ele é dividido em partes, você pode ouvir. Eu ouço uma velocidade de 1,5, porque eles falam meio devagar, e vou ouvindo lá enquanto eu lavo louça, aos poucos. E aí, então, eu vou me inteirando, né? Daí ele fala, sei lá, da situação política no Mali. Gente, eu nunca estudei o Mali na minha vida, sabe? Mas aí a primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, mas o que acontece lá no Mali, não sei o que. Não. Aí, beleza, mas não fui atrás. Aí, na semana seguinte, eles deram uma outra notícia que tinha a ver com aquilo que foi. E aí você vai começando a entender aqueles processos que vão acontecendo ali. Então, é bem interessante. Eles são nerdzões, assim, então eles pesquisam sobre tudo, assim, é muito legal. E eles mesmos fazem esse outro podcast aqui que chama Fronteiras Invisíveis do Futebol. São os mesmos caras e eles fazem uma aula de história do país baseado com relação nos times de futebol. Então, eles estudam quais são os times de futebol e qual é a relação com a política daquele país, a história e a política daquele país. Então, parece que tem já vários deles para cada um dos países, e aí faz essa relação da história com o futebol. Para quem gosta de futebol é muito, muito mais legal ainda. Eu não gosto, mas mesmo assim acho o programa muito legal. Tem esse outro podcast aqui que chama Pulso Latino, e que ele é um professor da Unifesp, lá de São Paulo, que ele escreveu esse livro aqui, ó, e ele chama Uma História da Onda Progressista Sul-Americana. E aí ele pesquisa há muitos anos, né, cada um dos países da América Latina, e aí eles criaram esse podcast. Aí o que eles fazem? Eles fazem uma viagem por esse país, falando sobre a história do país, a história do país como um todo. Normalmente levantam 3 momentos específicos da história que são importantes, e aí chamam um convidado do país para poder falar sobre os últimos anos e a realidade política e econômica dos últimos anos.
Muito legal, sensacional. E aí você pode ir assistindo separado, assim, um cada vez, ou ir seguindo a lógica deles. Parece uma viagem mesmo, parece que você estar viajando, conhecendo esses lugares. Muito legal, eu adoro. E aí tem esses outros dois, tem o do Nexo Jornal, aquele jornal que eu falei para vocês, tem o Politiquês, que ele vai falando sobre várias questões de política, seja política internacional, política interna, e o Chutando a Escada também. Já sobre Brasil, sobre política interna, tem esses daqui, esses três primeiros são os que eu mais ouço, né? O Foro de Teresina, que é da revista Piauí, o Durma com Essa, que é o jornal do Jornal Nexo também, que ele pega 15, não, às vezes menos, 3, 5 minutinhos, e fala do que aconteceu no dia, assim, as principais notícias do dia. E o Café da Manhã da Folha de São Paulo faz isso também, só que de manhã, né? Então, ele, antes, a hora que você acorda, ele traz as notícias do que aconteceu no dia anterior, para você saber o que pode acontecer. Tem esse daqui que é muito legal também, que é o Presidente da Semana, da Folha de São Paulo, que eles fazem um episódio do podcast para contar a história de cada um dos presidentes do país, desde o primeiro até o último, né, o Bolsonaro. É bem interessante. Tem esse Entretanto também, que é legal, que é uma professora da economia e um professor do direito. E tem esse aqui que eu tenho assistido agora, que é bem engraçado, que chama Medo e Delírio em Brasília, que eles fazem umas edições de áudio, assim, de vários áudios, e é de política. Isso aqui, eles todos são basicamente de política interna, né, do país. E esses daqui tem um pouco mais a ver com política externa. E esse daqui, política interna. Esse daqui é engraçadíssimo, mas não é para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar. Já vou avisando. Outra forma também de trazer esse entendimento aí para o seu dia a dia, né, é através das charges, assim. Charge é um elemento muito importante da discussão de política nacional e internacional, e aí tem alguns que eu sigo que eu amo, né, que é o André Dahmer, que ele escreveu vários livros, ele tinha uma série que chamava Malvados, que é essa daqui, que era a história de uns bichinhos aqui, que eles são muito doidos. E aí ele terminou essa série dos Malvados, mas começou várias novas e é muito bom. Às vezes nem eu entendo, ele é muito às vezes filosófico, às vezes eu não entendo, mas é legal. Tem a Alexandra, que é essa Alexandra com X, que começou a carreira dela falando sobre um pintinho. Ele fez como se fosse um pintinho falando com a mãe dele, sobre coisas da vida, e às vezes ela é bem grossa com ele, é bem interessante. E agora está um pouco mais político do que pessoal, assim, mas é muito legal também. E tem a Laerte, né, que é a cartunista, a Laerte já é bastante antiga e que produz bastante coisa muito legal. O Leandro Assis também, que é mais novo e tem produzido bastante coisa legal também, que eu gosto bastante. Então é isso, assim. Tem um clássico, né? Mafalda, que, né, ela é do Quino, né? Escreveu muito sobre política internacional, então muito também do período da Guerra Fria, então tem várias coisas que você lê aqui que lembra bastante disso, né? E eu tenho uma indicação de leitura, né, que é um dos meus livros favoritos e de muita gente aqui na América Latina, que eu acho que todo mundo devia ler, e tem a ver bastante com aquela teoria da dependência que eu falei para vocês, né? Que é esse daqui, que se chama As Vias Abertas da América Latina, que é um livro do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, e ele fala sobre essa história da exploração da América Latina, e ele traz ele era jornalista, e aí ele traz muitas referências sobre essa exploração desde do tempo da colonização, né? Então, esse é um livro de cabeceira, assim, das pessoas que estudam a América Latina. É muito interessante, aí fica aí a minha indicação para vocês. Tudo isso para dizer que essas coisas podem estar mais dentro do seu dia a dia, de uma maneira mais leve, assim, sabe? Que te ajuda aos poucos aí, entendendo e desvendando essa realidade, que você aprende de uma maneira mais fácil e mais divertida, assim, e não precisa ser um parto, sabe? Ai, meu Deus, eu preciso estudar para aquela prova de geografia, porque para mim
vai importar pouco, assim. Claro que eu quero que você tire um bom conceito numa prova, passe de ano bem e passe no vestibular. Mas não é só isso, né? Para além do vestibular, né? Para além das provas, nossa, a gente tem a nossa vida, né? Que é diretamente impactada por essas questões, a gente querendo ou não. Então, é importante que a gente esteja informado e cercado de boas informações. Então, é isso.